Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos começar uma nova série, leitura e comentário, nesse primeiro momento, de Santo Inácio de Antioquia. Ele foi o terceiro bispo de Antioquia, responsável pela comunidade de Antioquia. O primeiro foi Pedro, apóstolo. O segundo foi Evódio e o terceiro Inácio. Inácio, nós vamos trabalhar as suas cartas. Inácio escreveu umas cartas no ano 107 depois de Cristo. Ele é praticamente quase contemporâneo ao final da vida de João Evangelista, como também ele é contemporâneo de Policarpo de Esmirna. Policarpo foi um bispo que o próprio São João, apóstolo, o colocou como bispo de Esmirna. Dele nós temos 7 cartas. As 4 primeiras foram escritas em Esmirna. As cartas são cartas aos Efésios, aos Magnésios, aos Tralhanos e Romanos. Depois, quando ele estava em Troade, ele escreveu mais 3 cartas: os Filadélfios, Esmirnenses e ao próprio São Policarpo. Ele foi enviado a Roma, prisioneiro, por causa que ele era cristão, e foi condenado às feras durante a perseguição movida por Trajano, imperador. Então, diante disto, nós vamos aprender um pouco com estas cartas, logo no iniciozinho do cristianismo. Essas cartas, praticamente, segundo alguns pesquisadores bíblicos, elas são contemporâneas à segunda carta de Pedro, a segunda e terceira carta de João, por aí. No ano 107, Trajano preparou um grande espetáculo em Roma, em que foram mortos gladiadores, inclusive homens ilustres, em luta com 11.000 animais selvagens. É bem possível que Inácio, naquela hora, tenha realizado o seu desejo supremo. Ele dizia: deixai que seja preso dos animais ferozes. Por eles chegarei a Deus. Sou trigo de Deus. Oxalá seja moído pelos dentes dos animais para tornar-me o pão puro de Cristo. Inácio foi então bispo, da igreja de Antioquia. E como pastor, ele foi perseguido, prisioneiro, enviado então, como eu disse, a Roma. E lá ele morreu por testemunhar a Cristo. Nós vamos ver que na sua mensagem ele traz vários temas. Nós vamos ver os temas da unidade entre os cristãos. A igreja tem que buscar a unidade. Hoje nós vemos esta igreja dividida, de animosidades, de grupos extremamente conservadores ou de grupos extremamente liberais, cada um se arvorando
no direito de ser o intérprete da verdadeira igreja e deixando que esta centralidade da igreja é sempre Jesus de Nazaré, o Cristo, o Filho de Deus, que venceu a morte. Ao perder essa centralidade, as pessoas começam a essa disputa de vaidades, como se eles se arvorassem nos verdadeiros defensores da fé. E aí, com ferro e fogo, semeiam inimizades, semeiam destruições e divisões. Mas Santo Inácio de Antioquia falava muito da necessidade da unidade dos cristãos. Também ele dizia sobre a união com a hierarquia, união com Deus, como realidade fundamental para a vivência da fé em Cristo. Ao mesmo tempo, nós vamos ver que o bispo, ele representa a comunidade. O bispo é a visibilidade da unidade divina. Então, como o bispo é um, então Deus é um. Essa perspectiva eclesiológica que se deve ter dentro da função do bispo. Eu não posso ser igreja sem o bispo, né? Porque é o bispo que gera esta unidade em torno de si. Logo depois, ele vai falar muito sobre a unidade da hierarquia, ele fala muito sobre os episcopos, presbíteros e diáconos, suas funções dentro da comunidade, destacando muito essa função do diácono. A comunidade tem também essa dimensão missionária. Ela tem uma dimensão de ser essa presença para que as pessoas possam ser atraídas por Cristo, mas ao mesmo tempo mantendo aquela identidade que faz os cristãos serem distintos dos judeus, né, e de outros grupos que muitas vezes diziam que eram portadores de Cristo, mas eram grupos que negavam a sua humanidade, negavam o efeito redentor de Cristo na cruz. Nós vamos ver muitos elementos nessas cartas, elementos de cristologia, né? Isto é, a perspectiva de como compreender Cristo na sua realidade divina, na sua realidade humana. É Inácio que diz que Jesus Cristo é Deus, como nós vamos ver em algumas das suas cartas. Mostrando também que a história da salvação, a revelação, toda ela nos leva a Cristo, centralidade de toda a história da salvação. Faz várias referências sobre a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, a necessidade de estarmos sempre unidos a esta Igreja. Faz também referência à ressurreição dos mortos e à necessidade de sermos firmes na fé, diante de gnósticos que negavam a humanidade de Jesus e diante dos judeus que queriam implantar determinadas práticas que não eram práticas a partir do cristianismo, da liberdade em Cristo. Desenvolve também um tema, como nós vamos ver mais tarde, sobre oração e Eucaristia, não é? Mas ele sempre lutou, é o bispo, no ano 107, nós estamos no início praticamente do cristianismo, ele é contemporâneo a João Evangelista, né? Inácio vai procurar salvaguardar e reconquistar a unidade da igreja. A igreja tem que ser una. O corpo de Cristo não pode ser rasgado, né? Tem que manter essa unidade. E depois, sempre dizendo que é função da igreja ter sempre essa disposição de preocupação com os pobres, preocupação com as viúvas, com os prisioneiros da antiguidade. Então, nós vamos ver que durante séculos o cristianismo tornou-se a única esperança daqueles que estavam sós na vida. Era uma forma de deles poderem encontrar essa referência cuja
fundamento era sempre Jesus Cristo e tudo aquilo que Jesus Cristo realizou por nós, não é? E dele nós vamos aprender duas regras de ouro que devem ser lembradas. Herança de Inácio, inclusive aos tempos que nós estamos vivendo hoje, de divisão, de ódio, de rixa, né? De pessoas que acham que são os messiânicos que vão salvar a igreja, eles são responsáveis por tudo isso e tal. Então, nós vamos lembrar. A primeira, Inácio exprime desta forma: promove a todos como o Senhor te promove. Logo, se Deus nos fez subir na existência, teremos que fazer subir a todos que de nós dependem. Então, é uma obra para resgate da pessoa como um todo. E o segundo princípio da pastoral de promoção humana que nós encontramos em Santo Inácio de Antioquia, ele diz: nem toda ferida se cura com o mesmo emplasto. Crises violentas acalmam-se com compressas úmidas. Diz então Inácio, né? Não só demonstra então essa experiência pastoral, mas grande respeito diante da pessoa humana, suas necessidades e potencialidades. A base desse princípio é assistência, né? Jamais se transformará em assistencialismo, e a promoção humana encontra abertas as veredas, os caminhos para a ação mais duradoura e também mais profunda da ação da própria igreja. Então, essa é uma pequena introdução. Você também depois pode procurar outras introduções que vai falar sobre Inácio de Antioquia. As cartas, então, escritas a partir do ano 107, e nós vamos trabalhar a primeira carta, a carta aos Efésios. Vamos lembrar que algumas dessas igrejas que Inácio escreve eram igrejas também ligadas ao apóstolo São João, né? Então, essas igrejas têm também essa presença do apóstolo João, quando ele escreve também as 7 igrejas, no caso, as 7 igrejas do livro do Apocalipse. E vemos que das igrejas joaninas, Inácio dirige a 3 igrejas. A igreja de Éfeso, uma carta, a igreja de Esmirna, uma outra carta, e a igreja de Filadélfia, né, que é outra carta, uma carta aos Filadélfios. Vamos ver então o que Santo Inácio de Antioquia fala aos Efésios. Então vamos ver a introdução da sua carta. Ele começa apresentando a si mesmo como o remetente da carta, Inácio. Ele acrescenta, também chamado Teóforo. Ora, essa expressão, portador de Deus. Agora ele fala do destinatário, aquela que é bendita em grandeza na plenitude de Deus Pai. Falando então da igreja de Éfeso. Ele afirma que essa igreja é bendita em grandeza na plenitude de Deus Pai. O Pai, porque o Pai é princípio e fim de todas as coisas. Esta igreja, ele diz, predestinada antes dos séculos, antes de qualquer existência, a existir em todo o tempo. Então, é uma igreja eleita, unida para uma glória imperecível e imutável. A dimensão escatológica dessa igreja. Essa igreja que é predestinada, ela tende a uma realidade futura, imperecível e imutável.
Mas essa igreja, ela é eleita, diz, eleita na paixão verdadeira. Então a paixão de Cristo é uma paixão real. Haviam grupos que negavam que Jesus havia tido uma paixão real. Eram os gnósticos, que diziam que Jesus teve uma morte aparente na cruz, não foi uma morte real. Inácio, então, vai expor que a morte de Cristo foi real. A sua realidade e natureza humana realmente morreu na cruz. Então não é um sofrimento aparente, né? Como se, porque os gnósticos diziam que o elemento divino não pode sofrer. Mas na cruz o Cristo sofre, trazendo essa humanidade que sofre na cruz. O sofrimento, então, é real, não é simplesmente um sofrimento aparente. E ele diz, eleita na paixão verdadeira. Então, esse verdadeiro diz que é real a paixão de Cristo. Pela vontade do Pai, porque assim foi a vontade do Pai dentro do seu plano eterno de salvação realizada na redenção do seu Filho. Então é a vontade do Pai, assim o Pai quis, e de Jesus Cristo, agora vem, Jesus Cristo, nosso Deus. Aqui, Inácio professa a divindade do Cristo. Jesus é Deus. Ele não diz que Jesus é divino. Aí ele teria usado no grego a palavra teios, divino. Não. Jesus, Deus. Theos, Deus verdadeiro. Então, aquele professa, aquele que sofreu na cruz verdadeiramente é também Deus. Né? A igreja, então, os destinatários, digna de bem-aventurança, referindo então a essa igreja dos Efésios, porque é digno da felicidade, que vive em Éfeso da Ásia. Então agora ele determina qual é a igreja efesina. Todos os bens em Jesus Cristo e os cumprimentos numa alegria impoluta. Então a saudação que ele dirige a esta igreja de Éfeso. Lembrando que essa igreja de Éfeso, o próprio Paulo colocou ali como bispo Timóteo, né, seu discípulo. Então, Timóteo, na época de Paulo, foi bispo, e já no final do século, essa igreja já estava sendo referida já ao apóstolo João, que no livro do Apocalipse vai dirigir a esta igreja uma mensagem, né, à igreja de Éfeso. Nós vemos lá no Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Nós vamos, então, só fazer o primeiro item, depois, aos poucos, nós vamos comentando, lendo e comentando, né, essa carta de Santo Inácio de Antioquia aos Efésios. Vamos ler o primeiro tomo, primeira parte, né, o capítulo 1, e depois nós vamos continuar a nossa leitura nos próximos encontros. Então, primeiro capítulo. Tomei conhecimento, isto é, Inácio tomou conhecimento em Deus, quer dizer, Deus que é a razão de inspiração, né, e de todo conhecimento, de vosso nome tão apreciado. É o conhecimento dessa fama que tem a cidade de Éfeso, não é? Que granjeastes, conseguistes, por uma apresentação correta, baseada na fé e caridade em Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, esse nome apreciado, ele é conquistado através daquilo que é uma preciosidade da comunidade, isto é, uma fé correta e uma caridade, o amor gratuito em Jesus Cristo, nosso Salvador. Duas realidades fundamentais
que se vê nesta igreja de Éfeso: a fé e a caridade. Sendo imitadores de Deus. Quer dizer, a comunidade se manifesta como aquela comunidade cuja presença de Deus os faz imitadores de Deus, reanimados no sangue de Deus. Agora nós vamos ver uma coisa. Esses imitadores de Deus, reanimados no sangue de Deus. Duas realidades. Esse Deus aqui, vamos ler, é Jesus Cristo. Sendo imitadores de Jesus Cristo, Deus, e reanimados no sangue de Deus, porque o sangue é o sangue de Jesus derramado na cruz. Então, esse Deus que nós somos chamados a segui-lo, imitá-lo, Jesus Cristo, a comunidade é reanimada no sangue de Deus, no sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz. Levastes a termo, ao fim, a finalidade última, a obra que vos é congênita. Isto é, ela foi gerada em Cristo para ser essa presença de fé e caridade, para serem imitadores de Jesus Cristo, Deus, reanimados no sangue de Deus, Jesus Cristo. Assim ouvindo que eu, vindo da Síria, preso pelo nome, então ele já estava prisioneiro por ser cristão, estava sendo levado a Roma, e pela esperança que nos são comuns, porque todos, tanto Inácio, quanto a igreja de Antioquia, quanto a igreja de Éfeso, todos são fundados, pela esperança comum, porque todos estão centrados a sua vida em Cristo Jesus, confiando chegar até Roma, porque ele está sendo levado a Roma para combater as feras. Isto é, ele está totalmente, vamos dizer, ele é livre, está disposto a enfrentar o que tiver que ser enfrentar em Roma. Ele está disposto a enfrentar as feras, a ser morto pela fé, para não renunciar à fé. Esta persistência, essa fidelidade de Inácio a Cristo, que o faz enfrentar a morte sem temer, porque essa morte mostra sua fidelidade, revela sua fidelidade àquele que ele ama, que é Jesus Cristo. Que é esse Jesus Cristo, que é, o qual ele imita no seu martírio e animado no seu sangue, o sangue de Jesus derramado na cruz. Graças à vossa oração, então, a oração dos Efésios, a fim de ter a felicidade de tornar-me discípulo. O verdadeiro discípulo que é capaz de dar a vida pelo Cristo é aquele que é capaz de renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus Cristo até o extremo. Não é um cristianismo de discurso de defesa, é um cristianismo de dar a vida, de realmente assumir essa fé. Não, eu não posso responder pelos outros, mas eu devo responder por mim mesmo essa fidelidade. A fim de ter a felicidade de tornar-me discípulo. Vós vos apressastes em ver-me. Então, a comunidade de Éfeso quis, então, ter esse contato com Inácio de Antioquia, que agora dirige essa carta aos Efésios. Recebi, pois, toda a vossa grande comunidade em nome de Deus. Então, há uma afabilidade, uma acessibilidade de Inácio em referência a esta comunidade. Essa grande comunidade, então, vem recebida em nome de Deus na pessoa de Onésimo. Onésimo é o bispo, naquele momento, da cidade de Éfeso. Então, é a presença do bispo que foi ao encontro de Inácio
e através desse bispo ele traz a sua realidade, que ele está unido à sua comunidade, ele forma unidade com essa comunidade. Dotado de indizível caridade. Aqui é uma exposição do caráter de Onésimo, né? Acho que talvez os cristãos que estão se degladiando por questão de viés ideológico, por questão de vaidades pessoais, deveriam aprender, quem sabe aqui, né? Nessa pessoa de Onésimo, essa realidade da vivência plena de uma caridade, de uma disposição, né, para com a própria igreja, né? Então, dotado de indizível caridade, e vosso bispo segundo a carne. Pois na sua realidade humana, ele é bispo de Éfeso. Peço-vos que o ameis em Jesus Cristo. Amar o bispo. Amar o bispo. Esse amar o bispo é aquele que está presente na carne. Ele não é uma presença eterna, é uma presença que tem o início da sua eleição, vai ter um fim na sua morte. Mas essa realidade, essa presença dele. Peço-vos que o ameis em Jesus Cristo, né? Então, o amor que nos une ao bispo está centrado em Jesus Cristo. É Jesus que é a inspiração e a fonte dessa relação eclesial que nos faz estar unidos ao bispo. E que a ele todos vos assemelheis. Então, imitar também agora a presença desse bispo. Bendito aquele, né, que vos fez a graça, já que vos mostrastes dignos de possuídes tal bispo. Então, aqui é um louvor a Deus. Bendito aquele que vos fez a graça, né, vos deu esse dom, né, já que vos mostrastes dignos de possuídes tal bispo. Um homem de caráter, o homem de integridade, o homem de fé, o homem reanimado no sangue de Cristo, é um homem de total vivência da fé em Cristo, né? Esse bendito aquele pode se referir ao Pai, claro, mas também pode se referir também a Jesus Cristo, porque aquele que vos fez a graça, porque nós recebemos a graça também de Cristo pelo mistério da sua morte e ressurreição, né? E é Jesus Cristo, né, que é a motivação também, a centralidade do trabalho, da caridade, da vivência do bispo. Mas também Deus, o Pai, né, que é autor de toda bênção, toda graça, que também foi capaz de fazer com que Onésimo fosse o bispo desta comunidade. Acho que o testemunho, a vida de Onésimo, a integridade de Onésimo na fé em Cristo é que dá, então, esse reconhecimento de Inácio para elogiá-lo. Depois nós vamos continuar a comentar essa carta. Nós vamos passar para o capítulo 2, né? E, se Deus quiser, vamos poder passar todas essas cartas. A beleza dessas cartas são cartas do início, praticamente, vamos dizer, do 2º século, a comunidade cristã ali presente com a pessoa de São João Evangelista, né, que havia morrido há pouco tempo, né, mas também está presente uma pessoa que foi testemunha pessoal de João Evangelista, Policarpo de Esmirna. Vamos ver essa carta a Policarpo, essa carta aos esmirnenses, porque essa comunidade é muito importante, porque ela está dentro dessa tradição joanina. Inácio é contemporâneo a tudo isso também. Então nós estamos ali nos primórdios da caminhada da igreja. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.